professora e pesquisadora na Universidade Federal do Paraná e atualmente coordeno o Laboratório de Células Inflamatórias e Neoplásicas. O laboratório anteriormente era coordenado pela professora doutora Dorli de Freitas Bucchi, que foi uma das pesquisadoras responsáveis por iniciar a pesquisa científica com os complexos imunomoduladores. Durante os anos em que as pesquisas foram realizadas, fomos capazes de demonstrar que os complexos eles têm a capacidade de atuar via sistema imune, ou seja, ativar as defesas naturais do nosso organismo contra determinadas patologias, assim como os complexos têm a capacidade de atuar diretamente em células modificadas, como as células tumorais, por exemplo, fazendo com que essas células elas deixem de expressar um perfil metastático. A metástase é um processo onde as células elas começam a expressar determinadas moléculas, né, elas passam por determinadas modificações e essas modificações elas fazem com que essas células adquiram a capacidade de invadir, de migrar e de atingir outros órgãos mais distantes do órgão que lhe deu origem. Dessa forma, com as nossas pesquisas, fomos então capazes de demonstrar alguns mecanismos pelos quais os complexos imunomoduladores atuam e, com isso, trabalhos científicos em revistas internacionais foram publicados contendo esses resultados. Além disso, durante as nossas pesquisas, fomos capazes de formar mestres, doutores e alguns trabalhos de pós-doutorado também foram desenvolvidos, fazendo com que então tenhamos um enriquecimento na pesquisa científica com os complexos e também auxiliando no entendimento da sua atuação. Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a experiência do nosso laboratório, que era especializado em estudo de células inflamatórias e células tumorais, utilizando produtos altamente diluídos para ver a resposta desses produtos sobre essas células. Todos os experimentos foram feitos com mais de 2 controles. Geralmente um dos controles era usado apenas água, no outro controle era utilizado uma solução hidroalcoólica diluída. Quando tratávamos essas células ou tratávamos esses animais, nós sempre tínhamos como comparar se poderia ser um efeito placebo ou não. O placebo seria a água, a solução hidroalcoólica, então podíamos comparar o que estava acontecendo com o resultado do tratamento. Se você inocular células tumorais no dorso de um animal, obrigá-lo a estar com uma massa tumoral presente no seu corpo, vamos falar a verdade que não é uma das coisas mais agradáveis para o animal. E ele ser tratado apenas com água de beber, ou ser tratado com uma homeopatia e ter um resultado tão expressivo depois de 2 semanas, você não pode chamar isso de efeito placebo. No caso, por exemplo, de inocular as células tumorais no dorso, na região subcutânea do animal e tratá-los com inalação do produto M1 ou do produto M8 durante 15 dias, vocês podem ver nessa figura que está sendo colocada que já houve uma redução bastante significativa nessa massa tumoral. Então vocês podem imaginar assim, se eu tomo essa homeopatia antes de fazer a cirurgia, essa cirurgia já vai ter muito mais chance de fazer sucesso, porque eu reduzi a massa tumoral. Ela já não está mais tão espalhada. Se eu posso reduzir a chance de fazer uma metástase, que bom. Não significa que a pessoa vai abrir mão dos tratamentos convencionais. A maioria dos tumores, quando são em massa tumoral, eles implicam em você fazer químio, rádio e fazer uma cirurgia. E você vai fazer tudo isso, mas nada impede que você faça a nebulização ou ponha gotinhas sublinguais. Então, o resultado com esses complexos é bastante promissor. Terapia complementar não significa que eu não faço a terapia convencional. Eu quero ressaltar bem isso, porque eu não sou irresponsável. Eu acho que a gente tem que usar todas as metodologias que estão disponíveis neste momento, porque a gente não brinca com câncer. Basta algumas células escaparem da massa e você tem a metástase feita. Ou o tumor primário estava inibindo as metástases, na hora que você retira o tumor primário, as metástases crescem. Então, a ideia é você ter mais uma ferramenta para tentar combater
uma doença que cresce tão insidiosamente no nosso sistema orgânico. O tratamento com a homeopatia, a ideia não é você combater a causa, mas é você restabelecer o teu equilíbrio orgânico. Nós nascemos com um sistema imunológico perfeito, de maneira geral, a maioria da população é assim. Esse sistema é chamado de sistema imunológico inato. A defesa inata é essa que a gente já nasce com ela. Ela me permite uma resposta imediata, um reconhecimento de micro-organismos. Essa imunidade inata, ela é em parte responsável pela homeostasia, pelo equilíbrio do nosso corpo. E a resposta de defesa, que é adquirida, é aquela onde as células conversam entre si e passam a produzir anticorpos específicos contra um determinado patógeno. Na verdade, então, o que acontece é que nós temos nessa resposta imune, tanto adquirida como inata, nós temos um equilíbrio entre elas. E eu descobri que alguns componentes homeopáticos podem estimular mais a adquirida ou mais a inata, ou podem atuar nas duas, como acontece com o M1, que atua nas duas de forma muito intensa. Nós vimos que o M8 também, nós vimos que a beladona 200 centesimal também atua nas duas. Tudo isso são resultados bastante interessantes e bastante inovadores. E eu gosto sempre de ressaltar que a gente deve aceitar as evidências científicas. Eu posso não ter uma conclusão óbvia. O resultado do experimento não me permite dizer o M1 é bom para tudo, ou o M8 é bom para tudo, beladona é bom para tudo. Não é isso. O que eu tenho como resultado é que para algumas situações eles realmente resolvem. Eles realmente podem ser utilizados como uma terapia complementar. Então, se você tem um câncer, isso implica que você deve usar todos os recursos disponíveis para tentar conter o crescimento dessas células indiferenciadas. E o complemento dessa terapia, tranquilamente, pode ser a homeopatia ou pode ser um desses complexos que não tem efeitos colaterais. Inclusive, eles permitem que você se sinta melhor até com a própria quimioterapia ou radioterapia. Então, quando eu estou buscando esse tipo de tratamento, eu estou tentando restabelecer o equilíbrio no meu organismo. Eu espero que tenha sido claro, que vocês possam ampliar um pouco mais o conhecimento de vocês com essa palestra. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Até o próximo vídeo.